Boa noite. Dá pra ver quantos participantes tem? Eles já estão inclusive vendo a gente. Boa noite. Tem um por enquanto, estão entrando. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira. Estamos esperando as pessoas entrarem pra gente começar, tá bom? Colocamos uma musiquinha de fundo. Queria saber se vocês estão ouvindo bem a gente. Estão conseguindo ouvir a nossa voz, que a gente não está usando fone de ouvido. Estão ouvindo a musiquinha? Sim. Tava preocupada. Então, gente, meu nome é Fernanda, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira. Essa daqui é minha filha, Luana. Ela é Estudante da Juventude Espírita do Ivone do Amaral Pereira. E nós estamos aqui hoje para fazer o estudo do Evangelho, né? Dar continuidade ao estudo do Evangelho no Lar, que é uma ação que nós estamos fazendo nesse tempo de pandemia, né? Eu vou diminuir um pouquinho aqui o som. Um pouquinho alto. Que tá um pouquinho alto aqui pra gente. E aí, nesse período de pandemia, a gente está fazendo essas atividades virtuais, né? Alguns de vocês provavelmente já participaram. E a gente está fazendo todo sábado às 18 e toda quarta-feira às 20 horas, que é o mesmo horário que a gente fazia as palestras, né? Lá no Centro Espírita. Então a gente está fazendo, e algumas vezes a gente traz palestrantes para fazer a live com a gente. Mas hoje nós não temos palestrante, mas nós vamos fazer o estudo do Evangelho no lar. Hoje, o capítulo, a gente vai fazer o Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Continuamos no capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. E hoje nós vamos estudar os itens 29, 30 e 31, tá? Então, vocês também podem pegar a água de vocês, né? A gente tem aqui uma garrafinha com água, porque ao final nós vamos fazer a vibração, o passo coletivo e a fluidificação da água. Até porque nós continuamos fazendo os nossos atendimentos fraternos virtuais e quem participa do tratamento espiritual estará sendo contemplado ao final daqui da nossa live com o passe, né, coletivo e com a fluidificação da água para dar continuidade ao seu tratamento espiritual. Faz parte do tratamento espiritual, né? Então hoje nós estamos aqui também para isso, tá bom? Então, outra sugestão, quem quiser, tiver um fone de ouvido, né? A gente acha importante, a gente recomenda, por quê? Porque o fone de ouvido deixa a gente com uma audição melhor, né? Daqui do estudo, a gente fica mais concentrado, para que esse seja um momento realmente de reflexão, de aprendizado, porque nós não estamos aqui sozinhos, né? Nós estamos aqui muito bem acompanhados pela espiritualidade amiga e tudo tem um propósito, né? Esse estudo de hoje com certeza trará alguma reflexão para a nossa vida, né? Se a gente escolheu estar aqui hoje, escolheu dedicar esse tempo, vamos dedicar esse tempo com uma conexão maior, com uma tranquilidade, num lugar tranquilo da casa, tá? Por isso a gente recomenda, se você tiver o fone de ouvido, talvez seja melhor para você se concentrar melhor. Tá certo? Se não tiver, tudo bem, mas tente ir para um lugar tranquilo da casa para conseguir acompanhar o estudo, tá? Nós já agradecemos desde já a presença e vamos fazer a nossa oração inicial, né? Já disse tudo que precisava ser dito. Eu vou passar aqui para minha querida filha e a gente vai começar a fazer a oração inicial, tá? Então, vamos todos fechar os olhos, acalmar o nosso coração e elevar os nossos pensamentos a Jesus.
Vamos agradecer primeiramente pela oportunidade de estarmos todos reunidos, mesmo em meio ao isolamento social, e pelo advento da tecnologia, com o qual nós podemos realizar essas reuniões com os nossos amigos que estão distantes e com os espíritos que estão aqui conosco, para aprendermos cada vez mais. Então vamos pedir o auxílio dos espíritos para que possam nos intuir durante esse processo, para que possamos ter as melhores falas e que todos consigam entender muito bem e levar os ensinamentos de Jesus para o seu dia a dia. Que assim seja. Que assim seja. Então tá, vamos lá. Nós vamos começar... Meu Deus, cadê? Tá marcado aqui o nosso também. Com o item 29, tá? O capítulo 5. Eu vou fazer o 29, a Luana vai fazer o 30, depois eu faço o 31 e ela faz a mensagem final. Vocês quiserem participar, também a gente vai estar aqui atento às falas de vocês. Hoje o item 29 diz assim: sacrifício da própria vida. Começa com uma pergunta. Aquele que está desgostoso com a vida, mas não querendo se suicidar, é culpado se procurar a morte no campo de batalha com o propósito de tornar útil o seu gesto? Veja bem, ele está falando aqui que a pessoa, ela não quer se suicidar porque ela sabe que o suicídio é uma coisa ruim, que Deus não vê isso com bons olhos, ela aprendeu isso e tudo mais. Aí ela vai e diz assim: não, eu vou me alistar lá no exército, vou servir, porque lá é um lugar que eu sei que eu tenho muita chance de morrer, então eu não vou me suicidar, mas eu vou praticamente, né? Aí tá perguntando se isso daí, se pode, se isso aí ela não é culpada e tal. Então vamos ver o que eles respondem. Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre encurtar a sua vida. E, portanto, há a intenção do suicídio, embora não ocorra de fato. Quer dizer, ele não pegou a arma e atirou na cabeça dele, mas ele se facilitou que isso acontecesse e ele tinha a intenção de que isso acontecesse. O pensamento de que a sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Quer dizer, mas pelo menos eu fui lá morrer na guerra, né? Serviu para alguma coisa. Aí está dizendo aqui que esse pensamento é ilusório. Exatamente, Cintia Grilo já está concluindo aqui, que a questão aqui é a intenção. É apenas uma desculpa para disfarçar a sua ação, que é a intenção dele de se suicidar, é uma desculpa, e justificá-la aos seus próprios olhos. Quer dizer, ele está mentindo para ele mesmo, na verdade, quando ele diz assim: não, mas eu fui lá para a guerra e eu morri lá por causa da guerra. Ora, ele está mentindo para ele mesmo, porque a intenção dele ao ir para a guerra foi de morrer e não de lutar pelo país dele, né? Que é o que ele vem dizendo bem aqui, ó. Se realmente tivesse o desejo de servir a seu país, procuraria viver defendendo-o e não morrendo, pois uma vez morto, ele não vai servir para mais nada. Então veja bem, quando ele se alistou, ele estava indo. Por que quando a pessoa morre lá na guerra, ou no caso, sem a intenção, ele foi para defender o país, né? E aí nesse caso não é um suicídio, não é, né? Por quê? Porque ele está indo lá com a intenção de sacrificar a sua vida, se for necessário, né? Para defender toda uma nação, para evitar que todo um número de humanos daquela nação que ele está lá para defender sejam aniquilados, vamos dizer, né? Por uma guerra. Então aí sim você tem um mérito. Mas nesse caso aqui, ele está querendo ir para aproveitar uma oportunidade para morrer, né? Então, a verdadeira dedicação consiste em não recear a morte quando se trata de ser útil, enfrentar o perigo e oferecer sem temor o sacrifício da vida, se isso for necessário.
mas ele só vai oferecer o sacrifício da vida se for necessário. Ele não vai chegar lá e correr para os braços do atirador, ficar lá na frente e levantar os braços. Que é isso, né? Aí isso daí, e vem dizer que isso não é suicídio? Porque houve a intenção, não houve nenhum esforço para se manter vivo, defendendo a nação, que seria o sacrifício nobre, vamos dizer assim, né? Aí diz aqui, no entanto, a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar um serviço, vai anular o mérito da ação, que é justamente o que nós estávamos falando. Aqui, nesse livro, vou mostrar para vocês, é o roteiro sistematizado do estudo do Evangelho, que a gente costuma usar para complementar, né, aqui o nosso estudo. Aí ele diz aqui assim, existe perante Deus alguma diferença entre o homem matar-se ele próprio e fazer com que outro o mate? Que no caso, ele vai se jogar lá, nesse caso aqui da pessoa que foi para a guerra. Ele vai lá, abre os braços e fica no meio do tiroteio. Vai ter diferença ele botar a arma na cabeça ou ele fazer isso? Não há diferença alguma. Porquanto, perante a Deus, o que vale é a intenção, o que a Cíntia falou, né? E uma vez que em qualquer dos casos citados o propósito da criatura é o mesmo, suicidar-se, ambos têm a mesma reprovação de Deus. Então ficou claro, gente? A vida, ela nos foi concedida por Deus, a quem unicamente compete tirá-la. Não cabe a nós isso, tá? Aí outra perguntinha, por que é censurável o homem buscar a morte num campo de batalha quando o faz imbuído da vontade de servir a seu país, né? Conforme já se viu na questão anterior, nós até já falamos disso. A Deus vale a intenção. Aqui também o que prevalece é o propósito de se extinguir a própria vida. Se a vontade maior da criatura é a de servir ao seu país, há outras tantas formas de fazê-lo sem que ele tenha que se expor a vida dele. Buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar o serviço, ela vai anular o mérito da ação, que foi o que nós também já comentamos aqui, né? Haverá caso em que o homem tenha mérito, mesmo expondo-se ao perigo da morte? Vai ter algum caso em que ele vai ter mérito, mesmo expondo-se ao perigo da morte? Então aqui ele responde, sem desconsiderar a prudência e o dever que cada ser humano tem de preservar a vida, poderá haver casos em que alguém tenha mérito por haver se exposto à morte, quando esta lhe advenha de atitude voltada unicamente a benefício da vida do próximo. Sacrifício. É um sacrifício que você faz em função do próximo. Eu vou me sacrificar de acordo, porque eu quero preservar a vida de uma outra pessoa, né? Sem nenhuma intenção premeditada de morrer. Então, por exemplo, quantas vezes a gente olha histórias, né, de pessoas que nem sabiam nadar, mas que olham uma criança num córrego lá, no esgoto. A gente já viu essas histórias assim em São Paulo, né? E aí a pessoa se atira lá, nem lembra que não sabe nadar. E ganha lá uma força e consegue salvar a criança, ou então, às vezes, infelizmente, acaba desencarnando junto. Por quê? Porque ela foi naquele esforço de fazer o bem para o próximo. E aí ela arriscou a vida dela, né? Mas aí sim, nesse caso, ele tem o mérito. Ele não foi, vou me jogar lá porque eu quero morrer. Não, eu vou me jogar lá porque eu quero salvar a vida de alguém. Então, nesse caso aí, há o mérito, tá certo? Então, vamos agora para o item 30. Um homem se expõe ao perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo antecipadamente que ele próprio morrerá. Isto pode ser visto como um suicídio? Bom, então aqui nessa pergunta, ao contrário da situação anterior, não vemos aqui claramente uma intenção de morrer, mas sim o conhecimento de que ele poderá morrer para salvar o próximo. Então, nesse caso, seria classificado como um sacrifício. E aí ele responde: a partir do momento em que a intenção de procurar a morte não existe, não há suicídio.
mas dedicação e abnegação, embora haja a certeza de morrer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Muitas vezes pode querer levar a prova da resignação até as últimas consequências, quando um acontecimento inesperado afasta o golpe fatal. Bom, então aqui ele discorre sobre essa pergunta, afirmando que não seria um suicídio alguém se expor a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, mesmo que houvesse a certeza da morte. Porque o que importa aqui é a intenção. Quando ele tem a intenção de salvar a pessoa, ao invés de ser um crime como o suicídio, se torna um sacrifício meritoso. Exatamente. Uma coisa muito boa. Um exercício de dedicação e abnegação. E além do mais, nunca se pode ter essa certeza de que ele vai morrer. Aqui ele diz que muitas vezes um momento desse é uma prova não só de sacrifício, como também de resignação. A partir do momento em que você sabe assim, vou morrer, mas tá tudo bem, acontece. Até as últimas consequências. E aí você acaba não morrendo. Aquilo foi só um teste, não era a hora de você morrer ainda. Esse exemplo que eu dei tá encaixado aí, né? Na pessoa que vai salvar a criança no rio, né? Lá que tá. A pessoa nem sabe nadar e vai, né? Ou seja, teoricamente, se eu não sei nadar, eu não teria coragem de entrar porque eu teria medo de morrer, né? Só que aí eu vejo alguém indefeso. Outra situação, um cachorro vem morder uma pessoa indefesa, uma criança, um idoso, sei lá. E a gente acaba ali, não, mas se eu for brigar lá com o cachorro, ele vai me morder, né? E aí, isso pode me impedir o meu medo daquilo. Mas eu vou lá e me sacrifico, mesmo que isso daí aconteça. Mas eu vou com aquela intenção de... salvar eu sei que pode acontecer aquela coisa comigo, mas a minha intenção não é ser... mordida pelo cachorro, não, a minha intenção é que a criança não seja mordida, que o idoso não seja mordido, que aquela pessoa, salvar aquela pessoa. Então, tudo, gente, passa pela intenção. A questão é o seguinte, para ser classificado como suicídio, você vai lá, morre com a desculpa de salvar alguém. E, ao contrário, você vai lá salvar alguém apesar da possibilidade de morrer. Essa é a diferença. Certo. Aí vem aqui. Vamos ler aqui a questão do roteiro sistematizado. Porque muitas vezes somos colocados em situações que nos forçam a agir, inclusive com a possibilidade de pôr em risco a nossa própria vida. Por que isso acontece? Essas situações nos são colocadas à frente pela providência divina, a fim de pôr em prova o nosso devotamento e abnegação em relação ao próximo. Como eu estava falando, uma prova não só de sacrifício, de abnegação, como também de resignação, de saber que a sua hora pode ter chegado, só que aí você veio, sobrevive, passou no teste. Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e nesse caso, uma circunstância inopiada desvia o golpe fatal. Pois é, acontece às vezes de você se colocar na frente de uma bala, né, que ia acontecer. Nós estamos no capítulo 5, itens 29, 30 e 31. Agora a gente está no 30, tá? Para quem perguntou aqui, a Kátia. Capítulo 5, itens 29, 30 e 31. Então, e às vezes, a gente vê muito isso em filme, né? Que o cara se mete na frente da bala, mas aí tinha um broche lá no lugar onde a bala entrou, e o broche salva a vida uma moeda no bolso. Uma moeda no bolso que ele tinha. A gente vê muito isso em filme, né? Mas não quer dizer que não tenha acontecido. Ou na hora que ele vai fazer aquilo, desvia, eles caem para um lado ou caem para o outro e a bala não pega, né? Então, assim, quem que vai dizer que aquela ali é a hora, que aquilo ali é certo, que está certo a hora que você vai desencarnar, né? Sob qual razão pode ser válido o homem buscar salvar a vida do semelhante, mesmo sabendo que pode sucumbir? Uma vez que desconhecemos os desígnios de Deus, nunca podemos afirmar que um acontecimento qualquer possa ser fatal para alguém. Portanto, em toda e qualquer circunstância, a nossa boa vontade de servir ao próximo deve estar à frente, visto ser isso o que importa ao Pai.
Jesus, ao nos prescrever a lei do amor, não acrescentou condição alguma para a sua prática. Ou seja, então, não existe condição para você praticar a lei do amor. Não existe, eu vou amar essa pessoa porque ela fez o bem para mim, ou vou amar essa pessoa porque me dá benefícios, não me põe em perigo. Entende? O amor, ele não tem poréns. Então, para você praticá-la, não há nenhum obstáculo. Então, no caso, nem esse seria um obstáculo. A prática da lei do amor, nesse caso, seria o sacrifício. Certo. Então, vamos agora para o item 31, tá? Deixa aqui. O item 31, gente, ele vai falar sobre o proveito do sofrimento. O que a gente pode tirar de proveito do sofrimento na vida da gente, tá? E aí ele começa com essa pergunta bem aqui. Aqueles que aceitam seu sofrimento com resignação, por submissão à vontade de Deus e visando a sua felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmos? Podem tornar seu sofrimento proveitosos aos outros? Né? Ele está perguntando aqui, uma vez que eu me submeto à vontade de Deus e sofro com resignação porque eu sei que eu tenho uma felicidade futura, eu vou sofrer porque eu sei que eu tenho com resignação por causa da felicidade futura. Eu estou sendo egoísta? Estou trabalhando isso só por mim mesmo? Ou eu posso tornar esses meus sofrimentos proveitosos para outros? Esses sofrimentos sofridos com resignação, né? E aí a resposta. Esses sofrimentos podem ser proveitosos aos outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, privações e os sacrifícios a que se impõem, contribuem para o bem-estar material de seu próximo. Então, vou dar uma pausa bem aqui e dar exemplos, tá? Que a gente estava aqui lendo antes e surgiram esses exemplos enquanto a gente estudava. Vamos dizer que eu sou uma pessoa assalariada, eu ganho um salário mínimo, né? E eu pago as minhas contas, né, da minha casa, eu consigo viver com um salário mínimo, então a minha vida ela é bem simples, né? Eu consigo viver com um salário mínimo aqui no Brasil, mas eu consigo fazer sobrar R$50, né? Aí esses R$50, depois que eu paguei todas as minhas contas, eu posso usar esses R$50 para coisas fúteis, vamos dizer assim, né? Que não são extremamente necessárias, mas para o meu prazer. Eu posso ir ao cinema, né? Eu posso comprar uma comida gostosa, que não é todo dia, posso comprar uma roupa, né? Só que aí eu olho para o meu lado, com compaixão para quem está ao meu redor, vejo uma vizinha minha, que para ela não sobrou nada. Ela teve uma situação lá na casa dela, está desempregada, ela tem filho para alimentar e ela está sem comer. Ela não tem o que comer, o que dar para os filhos e tal. Aí o que eu faço? Ao invés de eu gastar aqueles R$50 com alguma coisa que seria prazerosa para mim, ou alguma coisa que não é extremamente necessária, mas, poxa, eu tenho direito, eu trabalhei, eu quero, por que não, né? Eu me compadeço e vou fazer um sacrifício, vamos dizer assim, porque não deixa de ser, né? E aí eu vou lá e compro, ajudo aquela outra pessoa com alguma coisa. Isso foi um sacrifício, um sofrimento moral, uma privação, um sacrifício, material, né? Que eu estou fazendo, mas eu estou contribuindo, é um proveito que eu estou tirando do meu sofrimento. Eu não vou ter aquele prazer, mas eu vou ter o prazer de ajudar alguém que está sofrendo do meu lado. Então esse seria um daqueles sacrifícios que eu estou fazendo que ajudam materialmente alguém, tá? Aí depois ele vem e diz assim, moralmente, porque ele disse que tanto materialmente quanto moralmente, ele pode ser proveitoso para outras pessoas. Eu sofrer com resignação, né? Moralmente, pelo exemplo que dão, no caso, quando nós somos essas pessoas, pelo exemplo que nós damos com a nossa submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas consequências desastrosas para o futuro. Veja aqui a importância dos exemplos
da fé espírita, de como moralmente nós podemos tornar o nosso sofrimento proveitoso para o outro, através da demonstração da nossa fé. E quando a gente fala aqui da fé espírita, é porque nós estamos falando aqui de um estudo espírita. Mas se a gente tirasse o espírito e colocasse nossa fé, independente da religião que a pessoa tem, se ela consegue também dar um exemplo de fé, se resignando com a dor que ela está passando, com o sofrimento que ela está passando, aprendendo com aquilo, não se revoltando, não se desesperando, porque ela tem fé de que Deus é Pai, é misericordioso, é bom, é justo. Se ela tem essa fé, ela sabe que tudo que acontece com ela, sendo Ele nosso Pai, é bom, é justo, é misericordioso. Apesar de eu não estar conseguindo ver isso nesse momento de dor e sofrimento, às vezes eu não estou conseguindo entender o que aquilo tem de bom na minha vida. Mas eu tenho fé que Deus é bom. Então aquilo é bom para mim de alguma forma e eu vou tentar compreender. Por quê? Diante do sofrimento, eu tenho duas escolhas. Uma, me revoltar ou me desesperar. Nesse caso, gente, o que é que eu estou trazendo para dentro de mim? Que sentimentos, que energia que eu estou alimentando, que pensamentos que eu estou alimentando, que vão contaminar todas as células do meu corpo. Isso vai ser útil, vai ser bom, vai melhorar em que a minha vida? Se eu já estou no sofrimento, eu me desespero e eu me revolto, eu não consigo fazer o meu sofrimento ser proveitoso, nem para mim, nem para ninguém. Porque eu não só faço mal para mim, como faço mal para as pessoas ao meu redor, porque fica todo mundo que está ao meu redor preocupado comigo, né? Ou eu acabo contaminando as pessoas ao meu redor também com toda essa dor, com todo esse desespero, com toda essa revolta. Então não terá proveito esse meu sofrimento. Se ao contrário, eu me submeto a Deus, mas como é que é essa minha submissão? É ter a consciência da lei de causa e efeito. É saber que tudo que eu estou vivendo hoje é efeito de uma causa, de algo que eu mesma fui responsável por isso. Que eu não sou vítima, eu não sou coitada. Eu sou responsável pelas coisas que acontecem comigo. E se eu não estiver percebendo quando foi que eu causei isso, né? Isso pode não ter sido nessa vida. Pode ter sido numa vida anterior. E eu não lembro. Mas eu tenho a fé espírita, que sabe, que me diz dos meus estudos, das minhas instruções, dos estudos que eu faço, dos livros da doutrina espírita, que me dizem que com certeza alguma coisa eu fiz para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. E se eu hoje quiser construir um futuro diferente para mim, é com resignação que eu vou começar a fazer isso. Não vai ser com revolta nem com desespero. Porque a revolta e o desespero não vão minimizar nada, vão só aumentar ainda mais o meu sofrimento. E aí eu não vou ter proveito. Certo? Então, aqui no nosso livrinho, plantio livre, colheita obrigatória. Exatamente. A lei da semeadura, minha gente. Se hoje eu estou colhendo um fruto amargo, né? É porque eu plantei alguma coisa para isso. Não tem como ser diferente. E eu quero que o fruto de amanhã seja doce, suculento, saboroso. Então hoje eu tenho que plantar sementes condizentes com esse futuro que eu quero para mim. E saber disso, minha gente, é uma coisa muito boa, porque nos empodera. Eu costumo dizer isso sempre. Eu ter o poder de decidir o meu futuro. Está nas minhas mãos isso daí. Não está na mão de ninguém. Ninguém pode fazer isso por mim, né? E aí aqui diz assim, é aqui mesmo, gente. Todo sofrimento se reverte. Olha essa pergunta. Todo sofrimento se reverte em benefício de outrem? Quer dizer, todo tipo de sofrimento vai trazer benefício para alguém? O que vocês acham depois do que eu disse aqui? Nem todo. Só aquele que eu souber sofrer. Olha, diz assim, não. O sofrimento, para ser proveitoso, tanto para aquele que lhe padece os efeitos, como para os outros, tem que ser resignado
e submisso às leis divinas, além de ser apoiado na confiança em Deus e na vida futura. Então, o sofrimento que vai trazer proveito para a gente ou para o próximo é um sofrimento resignado e submisso às leis divinas. E aqui eu citei a lei de causa e efeito. Quando eu me submeto, quando eu aceito que toda ação tem uma reação, que todo efeito tem uma causa, eu começo a ter essa consciência de que eu é que sou responsável. Eu não sou vítima. Eu sou responsável pelo que acontece comigo, né? O sofrimento acompanhado de lamento e revolta perante Deus não traz benefício algum e tende a aumentar o débito daquele que sofre, que foi o que eu disse aqui ainda agora, né? Contamina todas as células do corpo. De que forma podem os nossos sofrimentos ser proveitosos para o trem? Isso foi o que nós já lemos aqui, né? Pode ser ou materialmente ou moralmente, através ou do sacrifício que a pessoa faz material, que foi a historinha que eu contei aqui da pessoa que era assalariada, que foi ajudar, só sobrou R$50 e mesmo assim ela foi ajudar, né? E moralmente, quando a gente dá o exemplo através da nossa fé cristã, que as pessoas olham como é que a gente consegue praticar o tal do bem sofrer, né? Que é sofrer com resignação, sem revolta. Muitas pessoas se recuperam moral e materialmente apenas se valendo do exemplo das outras, que em circunstâncias parecidas se reergueram e venceram obstáculos. Veja como o exemplo tem poder, né? Muitas vezes você vê uma pessoa, pelo exemplo de resignação daquela outra pessoa, do trabalho, do sacrifício, fazendo caridade, ajudando o próximo, você consegue, só vendo o exemplo do outro, aquilo serve para você se modificar também, para você ver o quanto aquilo fez bem para aquele irmão, vai fazer bem para mim também, né? Por causa da lei de colheita, de semeadura, de causa e efeito, né? Então, minha gente, nessa questão, deixa eu ver só que horas são aqui, nessa questão que a Luana falou, de mesmo a gente sabendo que vai ter um perigo, se a gente vai lá para ajudar o outro, né? Então é válido sim, tem um mérito. E aí eu me lembro muito de nós mesmos espíritas, nas nossas ações sociais, o quanto às vezes a gente tem tanto medo de fazer uma ação social em algum local que é conhecido como um lugar perigoso, né? Onde tem gangues, onde tem, sei lá, normalmente os lugares onde tem as pessoas com vulnerabilidade social são locais que também têm uma certa criminalidade, né? E aí os trabalhadores ficam com medo, né? E aí eu acho que também encaixa nisso daqui, né? Claro que você não vai se colocar no meio de uma briga de gangues, né? Vai ter uma gangue lá, não sei onde, nós vamos colocar lá no meio porque a gente tá fazendo a caridade, não vai acontecer nada com a gente. Não é assim, porque aí também, né, tem que ter prudência. Tem que ser assim, mesmo que você tenha a intenção de ajudar alguém, a gente ainda precisa pensar direitinho nisso, porque você só ir lá sem plano nenhum, sem pensar, não é inteligente, não vai ajudar ninguém e você provavelmente sabe disso, então você já não estaria indo com a intenção total de ajudar alguém. Pois é, então eu pensei, por exemplo, no banho de luz, que é um trabalho que a nossa casa espírita faz, com auxílio até de trabalhadores de outras casas, que a gente vai lá no Mercado Central, né? Poxa, nós estamos lidando lá com pessoas que muitas das vezes elas estão, elas estão drogadas, né? Elas estão alcoolizadas, então a gente sabe que as pessoas que estão drogadas, elas não têm um comportamento racional. E muitas das vezes elas podem sim agir de forma violenta e tudo mais. E aí alguns trabalhadores ficam com medo. Mas nós estamos indo com muitas pessoas, né? Nós estamos indo com uma organização e estamos indo fazer o bem. Estamos indo fazer o bem ao próximo. Então nós também estamos indo com a proteção divina, com a proteção da equipe espiritual. Então, muitas vezes a gente deve pensar nisso também, não ficar muito preso a esse medo exagerado, porque o medo exagerado, ele é inútil. O medo, ele precisa ter um nível suficiente para nos trazer prudência. Quando ele ultrapassa esse nível, ele passa a ser inútil, porque ele nos aprisiona, nos paralisa, né? E a gente não pode esquecer de olhar para o nosso lado
e ver que tem pessoas que estão precisando da nossa ajuda. Nessa época de pandemia, então, foram muitos os casos de pessoas que ficaram sem emprego, sem dinheiro, sem ter condição, dependendo da... estão sendo ainda, isso ainda está acontecendo, né? Dependendo da situação, dependendo da cesta básica que se entrega, né? Então, poxa, se não tiver nenhum trabalhador em condições de sair na rua para fazer essa entrega, como é que essas pessoas vão viver? Não adianta a gente ficar em segurança, em total segurança na máxima, e outras pessoas estarem em perigo. Em perigos, inclusive, de sobrevivência, né? No caso, de poder comer, se alimentar. Então, tudo precisa ser pesado, tudo precisa ser observado. Boa noite. Tá bom? Então, agora nós finalizamos aqui os itens e a Luana vai ler aqui a mensagem. Essa mensagem, gente, ela é do livro Vivendo o Evangelho. É a mensagem 76 e chama Perigo, tá? Se a intenção é o bem do próximo, não se amedronte diante do perigo. Doença grave, ajude o irmão. No caso, é bem atual isso aqui, né? Doença grave, ajude o irmão. Mesmo que você esteja em isolamento, ajuda de alguma forma. Nem que seja tipo pagar um Uber para a pessoa se ela precisar muito. Desastre ao lado, socorro o vizinho. A gente estava conversando sobre isso mais cedo. Pensa num incêndio que aconteceu na casa do seu vizinho. Poxa, deixa ele ficar na sua casa por um tempo até ele poder se restabelecer. Você sempre pode fazer alguma coisa para ajudar, não precisa pensar muito. Cadeia pública, ampare o preso. Isso aqui é uma coisa mais complicada da gente fazer. Mas existem pessoas que fazem trabalhos, né, nas penitenciárias de evangelho mesmo, de evangelização, né, na cadeia pública. Aqui que ele está dizendo, ampare o preso, né? E às vezes você pode amparar também a família, né? Se você conhece a família desse preso, de alguma forma você vai estar contribuindo, orando também pela paz desse irmão. Ambiente hostil, auxilie o infeliz. Ou seja, basicamente você pode dar conselhos para essa pessoa sobre a situação em que ela está vivendo, sobre resignação, sobre paciência, ou até aconselhar a sair se for um ambiente realmente perigoso para a saúde mental da pessoa, para a integridade uma física, violência, né? física. Atropelamento, colabore depressa, não fique parado. Inundação, apoie o desabrigado. Epidemia, assista o enfermo. Assistir aqui no sentido de ajudar, auxiliar. Acidente na estrada, haja rápido. Conflito na rua, interceda pela paz. Na seara do Evangelho, o maior perigo não é o mal que o cerca, mas o bem que você deixa de fazer. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer? Claro que, como a mamãe já discutiu, precisamos ter prudência, precisamos ser inteligentes para poder fazer alguma coisa que realmente vai ser eficiente. Então, sim, a gente precisa pensar, tomar todas as precauções, e o resto a gente deixa a comando de Deus, porque é o seguinte... se a gente for cuidadoso e mesmo assim acontecer alguma coisa de ruim, é porque era para acontecer. E Deus costuma proteger aqueles que estão indo fazer o bem. Então, não se deixe abalar, ajude como puder. Sim, e vejam bem essa frase final desse texto. Na seara do Evangelho, o maior perigo não é o mal que nos cerca, mas o bem que a gente deixa de fazer. Gente, eu achei essa frase impactante, né? Quantas vezes surge a oportunidade? Agora eu peço para que cada um de nós aqui faça uma reflexão dentro da sua consciência. Quantas vezes nós tivemos a oportunidade de fazer o bem e nos acomodamos e ficamos ali? A gente não fez mal para ninguém, mas a gente perdeu a oportunidade de fazer o bem que poderia fazer. E às vezes esse bem é uma ligação telefônica, é uma oração, é ouvir o outro, é uma visita. Às vezes é pouca coisa, né? E, gente, hoje, antes de fazer a vibração, eu vou fazer igual eu vi Conceição fazendo quarta-feira. Vou fazer logo os avisos e aí no final a gente faz a vibração, tá bom? Esses avisos bem rapidinhos aqui.
Nós estamos mantendo as nossas atividades de formato virtual. Ainda não temos condição de abrir a nossa casa, porque a nossa casa é muito pequena, existe toda uma série de pré-requisitos para manter a casa aberta, mesmo com um número menor de pessoas. Precisamos de recursos humanos, recursos materiais, e realmente a diretoria se reuniu e concluiu que ainda não é o momento, tá? Por isso, nós não podemos deixar de continuar fazendo nossos estudos, e eles estão sendo realizados aí, nunca pararam, né? Estão sendo realizados pelas plataformas digitais, pelo Google Meet. Nós temos os diversos grupos. Quem tiver interesse, no nosso site www.iap.org.br, nós temos lá todos os cursos que são feitos, os contatos das pessoas que participam desse curso, que coordenam esses cursos, né? Então você pode participar do CEMEIA na terça-feira, que é para iniciantes da doutrina espírita. Você pode participar da Joana de Ângeles na terça-feira, na terça-feira Joana de Ângeles, e no sábado também às 9 horas da manhã, né? Basta você colocar no nosso, direct. Nós temos também para iniciante, sexta-feira também pode participar, iniciante, tá bom? A evangelização nunca parou também, graças às nossas queridas evangelizadoras. Nós continuamos, é tão bom, gente, a trazer sua criança. Nós estamos encerrando, inclusive amanhã teremos o encerramento final com todos os evangelizandos, evangelizadores, pais, alunos. Tá, Joana de Ângeles é na terça e o estudo da Ivone é no sábado, pela manhã. Obrigada, Lulu. Então, nossas atividades, elas continuam, da evangelização pelas lives, e também a juventude, os pais, pelo Google Meet. No domingo tem evangelização de bebês. O atendimento fraterno virtual continua com todo o sigilo, todo o cuidado. Nós fazemos, é só você entrar no site do IAP e fazer a sua inscrição. Você pode fazer a inscrição qualquer hora do dia da semana. O atendimento é feito antes das lives. No sábado ele é feito de 17 às 18 e na quarta-feira ele é feito de 18 às 20. Porque se você precisar fazer o tratamento espiritual, você tem que participar das lives, né? Então, por isso que o atendimento fraterno é feito antes, tá? No mesmo horário que a gente fazia ele lá, presencialmente. Nossos trabalhos beneficentes, peregrinações, aqueles que a gente tem condição de fazer, eles também estão sendo feitos. Portanto, se você quiser ajudar, no nosso site tem as orientações, tá? Você pode ajudar ou contribuindo com cesta básica ou também depositando o dinheiro lá na conta do Centro Espírita, tá? Transferindo. Eu acho que de aviso é isso aí, né? Agora nós vamos fazer as vibrações, o passe coletivo e a fluidificação da água, tá bom? Vamos então, meus queridos irmãos, nos concentrar nesse momento. Eu convido a todos para que nós possamos fechar os olhos e fazer uma respiração profunda, buscando acalmar os nossos pensamentos e visualizar agora a figura do nosso querido Mestre Jesus como nosso amigo, nosso irmão amigo. Vamos junto com ele agora para um lugar lindo da natureza, onde tem uma grama verdinha, muito gostosa. Nós estamos lá com os pés nessa grama agora. Estamos andando de mãos dadas com Jesus. Ele nos olha com aquele olhar magnetizador dele, que traz tanta paz e nos enche de tanto amor. E agora ele nos leva para debaixo de uma cascata. Essa água tão gostosa, que não é nem muito gelada, nem muito quente, ela está com a temperatura agradável. Ela vai descendo sobre nossa cabeça, até os nossos pés, e vai nos limpando
fazendo toda uma asepsia nos maus pensamentos, nas energias deletérias que foram se acumulando ao longo do dia, ao longo da semana. Essa água está nos purificando. Respirando profundamente, nós vamos sentindo essa limpeza sendo feita. E agora, ainda de mãos dadas com Jesus, nós vamos lá para a grama novamente, sentindo o cheirinho da grama gostosa. Nós vamos receber os fluidos amorosos de Jesus através de uma luz violeta que vem lá do céu. E ela vai se aproximando de nós, ela vai ficando um azul claro, nos enchendo de energias salutares, de energias que vão nos imunizando contra as doenças, vão melhorando o nosso sistema, fortificando o nosso sistema imunológico, nos dando serenidade, nos dando força, perseverança, aumentando a nossa fé, a nossa consciência de que somos todos filhos de um mesmo Pai, de um Pai amoroso, justo, misericordioso, e que tudo o que nos acontece é porque é misericórdia divina, e isso nos acalma, nos fortalece. E agora, higienizados, amparados, fortalecidos, nós vamos dar um abraço fraterno em Jesus. E cheios desse amor que Jesus nos passa, nós vamos levar esse amor, lembrando agora em nossas mentes de todos os idosos que estão nos asilos. Eles vão sentir agora o nosso afago, vão sentir uma energia boa, revigorante, de bom ânimo. Vamos dar esse abraço, levar esse abraço também para as crianças que estão nos orfanatos. Vamos passar esse abraço também para todos os nossos irmãos que se encontram nas ruas, por alguma razão não estão em seus lares, que eles também possam sentir essa energia, que isso possa trazer para eles uma consciência, um desejo de recomeçar. Vamos levar essa luz, essas energias para os presídios, onde nossos irmãos estão cumprindo suas penas terrenas, para que a consciência seja tocada e também venha o desejo do arrependimento e da mudança, de um renascer. Que essa luz possa seguir para todos os irmãos acamados, doentes do corpo ou da alma, seja em seus lares, seja nos hospitais, seja com Covid, seja com outras doenças. Toda a equipe de médicos, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, enfim, toda a equipe que trabalha com esses irmãos possa também receber esse abraço fraterno e fortalecedor, para que eles possam ter bom ânimo todos os dias ao acordar, para tratar com muita empatia todos os que estão precisando. De volta aos nossos lares, agora ainda Jesus está conosco. Nós pedimos à espiritualidade amiga pela fluidificação da água, para que nessa água, da caixa d'água, na água dos bebedouros, na água do seu copo, da garrafa, possa ser colocado tudo o que a gente precisa para a nossa melhora física, mental, espiritual, de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade. Que nós possamos, Senhor, sempre lembrar de Ti em todos os momentos da nossa vida e sermos por Ti utilizados para levar a paz para nosso próximo. Que a Tua paz, Senhor, fica conosco hoje, por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus queridos, ainda dentro do horário, graças a Deus deu tudo certo. Então, muito obrigada, minha gente, pela presença de vocês. Obrigada, minha filha, por ter estado aqui comigo hoje. Estou muito feliz, mais uma vez, a segunda vez.
né? Que todos nós possamos ter um domingo de muita luz, uma semana de muita luz, e possamos estar aqui reunidos novamente no próximo sábado, na próxima quarta-feira, tá? Obrigada a todos, uma boa noite e até a próxima. Agora a gente encerra isso. Aqui. Tchau!